Em 1551, os franceses atacaram uma nau portuguesa que ia de São Vicente em direção ao Nordeste. Esse ataque aconteceu exatamente em frente à capitania do Espírito Santo. Eles acabaram fugindo depois da chegada de Jorge de Melo, que era filho de Vasco Fernandes Coutinho, primeiro donatário da capitania do Espírito Santo. 4 anos depois, os franceses invadiram a Baía da Guanabara e fundaram a França Antártica. Depois disso, eles estiveram várias vezes presentes no litoral do Espírito Santo. Durante todo o período colonial do Espírito Santo, houveram vários pedidos aí para conseguir mais verbos para construir fortificações e proteger o Espírito Santo. Só que a parte sul do Espírito Santo, para baixo de Vitória, era uma parte muito pouco ocupada, com pouca presença portuguesa, e estava sujeita a ser atacada e ocupada por outras nações a todo momento. Algumas praias do sul, como Itaoca e Itaipava, acabaram servindo como ponto de apoio para os franceses enquanto eles estavam no Rio de Janeiro, para eles navegarem e protegerem parte desse litoral que eles estavam pretendendo ocupar. Diante dessas praias, inclusive, fica a Ilha dos Franceses. E essa ilha teria sido utilizada pelos franceses ainda no século XVI como uma base militar, a partir da qual eles podiam administrar a invasão no Rio de Janeiro no século XVI. Durante o período que os franceses estiveram ali no Rio de Janeiro e no pedacinho sul do Espírito Santo, eles conseguiram o apoio dos Tamoio, que era um grupo indígena, inimigo inclusive dos Teniminó, que eram mais favoráveis aí à presença portuguesa. Isso fez com que os portugueses tivessem o apoio desses Teniminó contra a invasão francesa, e isso aconteceu também no Espírito Santo. Para dar um exemplo aí de uma tentativa francesa de invasão, em 1558, os franceses chegaram aí nas proximidades de Vitória. Eles chegaram de mansinho, dizendo que queriam conversar com o pessoal da terra, e aí os portugueses, os colonos, mandaram pessoas para lá, que aumentaram aí o número da população, a quantidade de defesa, de artilharia e tudo mais. Isso teria feito com que os franceses tivessem desistido de tentar invadir Vitória e partissem de volta para o sul do Espírito Santo. Só que quando eles ancoraram na região de Itapemirim, eles encontraram um índio que não gostava nem um pouco dos Tamoio, nem dos franceses. Ele se chamava Maracaiaguaçu e era conhecido como Gato Grande. Gato Grande tinha pedido ajuda a Vasco Fernandes Coutinho poucos anos antes para conseguir fugir dos ataques dos Tamoio lá na região do Rio de Janeiro. E ele acabou migrando, junto com toda sua família, para o Espírito Santo e ocupando uma região com o aval, com o apoio de Vasco Fernandes Coutinho e de Duarte de Lemos e de toda a colônia. A história diz então que Gato Grande foi para a região de Itapemirim exatamente para se encontrar com os franceses, que ele combateu diretamente, fez diversos prisioneiros e conseguiu muitas peças, mercadorias e tudo mais. 2 anos depois disso, os portugueses resolveram enfrentar de vez os franceses lá na Guanabara. Foi assim que Mendes Sá passou por todo o litoral do Brasil, inclusive pelo Espírito Santo, conseguindo apoio para enfrentar os franceses. E depois que eles conseguiram finalmente destruir o forte e derrotar os franceses ali na Guanabara, eles se espalharam pelo litoral do Brasil e, dizem, infestaram o Espírito Santo. E foi exatamente nesse período, em 1561, que 2 naus francesas muito grandes se aproximaram aí da entrada do Canal de Vitória. Como a população era realmente muito pequena nessa época, dizem que todo mundo ficou com muito medo. Mas teve alguém que não ficou com medo, aparentemente, foi o padre Afonso Braz, que pegou o estandarte de Santiago, já que ele tinha fundado o Colégio de Santiago aí, da Companhia de Jesus, e foi para a batalha junto com índios escravos e com a população dos colonos. Belchior de Azeredo, que então estava no comando da capitania, conseguiu juntar esse pessoal num ataque bem sucedido e frustrou os planos dos franceses de desembarcarem na capitania, de tal modo que não houve nenhuma perda do lado dos colonos, apesar disso ter durado várias horas. Segundo o relato de Afonso Braz, tudo se resolveu no momento em que os colonos conseguiram dar um tiro de canhão no navio exatamente na altura da água, que ele chama de lume d'água, que fazia com que a água realmente começasse a entrar no navio. E aí os franceses, preocupados com essa coisa de naufrágio e tudo mais, acabaram desistindo do ataque e partiram para outra. E enquanto eles saíram, eles foram atacados constantemente pelos índios, com flechas e tiros e tudo mais. E o relato fala também que eles tentaram aí roubar algum pau-brasil em um porto nas proximidades de Vitória. Os índios de lá já estavam informados dessa presença francesa, e assim que eles chegaram, os índios também
também atacaram e acabaram expulsando os franceses mais uma vez do Espírito Santo. Essas duas narrativas, então, são as duas mais conhecidas tentativas de invasão dos franceses aí na capitania do Espírito Santo. E é legal que isso foi ainda no século XVI, né? Uma época que os franceses estavam muito presentes lá no Rio de Janeiro, uma época que tanto a França quanto a Inglaterra estavam muito interessadas aí em acabar com esse monopólio português e espanhol na América. Legal, né? Então fica ligado agora. Se você gostou, se inscreve no canal, que a partir de agora a gente vai falar de várias tentativas de invasões aí no Espírito Santo colonial, incluindo ingleses, franceses e holandeses. Falou? Tchau!